Amigos e amigas da internet, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade ao nosso curso, A Obsessão e Suas Máscaras, tomando por base esse livro da doutora Marlene. E a pedido dela nós vamos dar continuidade nas revisões e vamos aprofundar um pouquinho mais do que ela falou na última aula, sobre as obsessões de uma forma geral, em especial neste item aqui, a sintonia, hipnose em graus diversos, e depois vamos ver as obsessões noturnas, as invigilâncias dos médiuns, etc, etc. Então, dentro disto, da sintonia, hipnose em graus diversos, nós vamos ver também, na sequência, patologias do corpo espiritual, perispírito, parte 1, vamos ver idem, parte 2, vampirismo com repercussões orgânicas, pretendemos. Vamos ver se vai dar tempo hoje, mas acredito que sim. Então vamos na sintonia hipnose em graus diversos. Vamos ver primeiro a fascinação. É fácil, é difícil, podemos entrar em fascinação espiritual ou não, ou isso é uma ilusão, ou isso é uma brincadeira. E como podemos entrar em fascinação, meus amigos? No Centro Espírita, vamos direto ao caso, dirigido por Raul Silva, uma senhora caiu em convulsões, se debatendo. Será que aconteceu? Adquiriu um aspecto animalesco, emitia uivos semelhantes a uma loba ferida. Como? Alguém que estava trabalhando dentro do centro? Isto é possível? Sim, bastante. Entidades da sombra comandavam a sua mente. Por que não? Por que não comandam a sua mente? A Isabel está querendo falar alguma coisa? E tem um carro EMM 7011 que está impedindo a saída do vizinho. Repete, EM 7011? EMM 7011. Eu acho que já viram. Então, continuando, as entidades das sombras comandavam a sua mente. Mas dentro de um centro espírita, meus amigos, todos nós aprendemos que os espíritos já falaram várias vezes: façam a parte de vocês que nós fazemos a nossa. Agora, e se nós não fazemos a nossa? Eles não vão fazer a nossa não, meus amigos. E vamos ver por quê. Então, com as preces de Raul, né, e do benfeitor Clementino, ela reergueu-se sentando ao lado do marido. Aulos então explicou tratar-se de um caso complexo de fascinação. Mas dentro da casa espírita? Sim, dentro da casa espírita. Aquela ideia de que eu vou chegar na casa espírita, deixar o meu pacote espiritual na porta e vou sair lépido e fagueiro sem nenhum problema. Isso não existe, gente. Se eu não fizer uma reforma interna dentro de mim, não mudar o meu comportamento, eu deixo o pacote A, quando sai pego o pacote B, C, D, E, F, e assim sucessivamente. E é o que vai acontecer aqui nessa história. Então, não fosse a proteção da casa espírita, esta senhora já teria sido vítima da licantropia deformante. Ela teria efetivamente mudado a sua feição física pela influenciação que nós vamos ver, pela sintonia que ela mantém. Vejamos como. Espíritos têm altos poderes, com altos poderes de inteligência, porém dedicados ao mal, são responsáveis por quadros deprimentes que se observam nos hospitais psiquiátricos. Então vejam bem, aqueles casos que antigamente a psiquiatria mandava para choque elétrico, lobotomia, etc, etc, etc. Aqui a resposta, meus amigos. Por desconhecimento. A maioria dos casos não era necessária nenhuma intervenção física, a não ser espiritual. E aí, isto, para vocês terem uma ideia, nos hospitais psiquiátricos, está aí dizendo o nosso prezado Aulo, que isto acontece ainda até hoje. Por exemplo,
Uma amiga minha ontem foi visitar uma amiga com certa idade, chegou no local onde ela ia visitar, dois médicos com seus 35 anos, em gritaria, gritando, e não reconheciam mais a família. Por que será, gente? Efetivamente loucos? Aqui a resposta. Aliás, eu trouxe até o nome deles e coloquei aí, para tentar ajudá-los. Está aqui a resposta. Sob hipnose, eles imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos, influenciados por esses inimigos do passado. Inimigos que caíram, como eu brinco sempre, de paraquedas? Não. Alguma razão tem para se tornarem inimigos nossos, ou desses que estão sendo influenciados. André Luiz, o primeiro impulso, vamos separar esses inimigos que estão influenciando esta senhora, para que terminemos esta hipnose, terminemos esta sintonia. Mas, o que acontece? Aulos lembra que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Ninguém cai de paraquedas junto de nós. Estou passando na rua, belo e fagueiro, vem um obsessor do meu lado. Que é isso, gente? Isso é menosprezar a Deus, achar que tudo isso que ele fez é brincadeira. Só uma cabeça, no nosso nível, poderá pensar desta forma, que Deus teria criado uma brincadeira dessa. Mas não é verdade. Está aqui, ó. Existe uma reciprocidade na obsessão. Se o obsessor chega, primeiro, que tem uma conta para ser acertada. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. Então, se ele sabe de tudo, Deus é perfeito, é amor, é paz, harmonia, equilíbrio, como é que iria permitir uma obsessão tão forte a ponto de chegar numa fascinação assim, gratuitamente? Jamais, gente, jamais. Então vamos ver o que acontece aqui. A mulher manifesta-se então ali num idioma estranho, através da xenoglossia. São forças do passado trazidas para o presente. São, aqui eu não me lembro se eu coloquei, eu acho que não, mas é um dialeto da Toscana do século X. Quem entendeu? Foi o Aulus que entendeu, porque ele tem a capacidade para isso. Mas enfim, vem de lá, forças do passado que são trazidas para o presente. Então, nesses casos de xenoglossia ou mediunidade poliglota, o filtro mediúnico e a entidade que dele se utiliza acham-se intensamente afinados. Como se diz na gíria, é a unha e dedo, é a fome e a vontade de comer. Estão intensamente afinados, senão não aconteceria isso. Não é um caso de mediunidade, mas é um caso de sintonia, afirma Aulus na descrição do caso. Nesses casos, mesmo separados, olha a informação do Aulus, algoz e vítima continuarão unidos pela fusão magnética. É tão intensa essa ligação que, se porventura fossem separados, eles continuariam ligados pelo pensamento. Sabemos que no mundo espiritual tudo depende do quê? Do pensamento. Não depende da nossa mão, depende do pensamento e da nossa vontade. A estreita ligação telepática agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Isso não interrompe. Século X, quando foi escrito isso, foi no século passado. Imagine, olha quanto tempo que isso está interligado. Há muito tempo. Quanto mais antiga a ligação das almas, mais fácil é a realização do fenômeno de sintonia e automaticamente de xenoglossia. Falar no dialeto em que foi convivido lá atrás, na época em que estiveram juntos. Há remédio para esses casos? Sim, tudo tem remédio. Tudo tem remédio. Brevemente o verdugo vai reencarnar como filho desta senhora.
Ponto final, está resolvido. Simples. Não é verdade? Ele vai ser um filho dela e aí eles vão se ajustar. Queiram ou não queiram, vão se ajustar. Vejam como a justiça divina é perfeita. Não é verdade? Então vamos ao segundo caso. Obsessão oculta. Existe obsessão oculta? E como existe? A hipnose são fenômenos corriqueiros aqui na Terra, gerando associações maléficas e destrutivas. Mas os espíritos têm condição, têm capacidade de nos hipnotizar? Muito, bastante. Por quê? Porque nós somos altamente crianças em evolução espiritual. Altamente apegados a um brinquedinho chamado matéria. Gostamos da matéria. Então, se vem alguém, chacoalha um sininho de matéria na nossa mente, nós ficamos doidos, queremos a matéria. Então, está aqui, ó, hipnotiza com uma facilidade impressionante. Grande parte dos crimes, escândalos e suicídios tem na hipnose a sua origem. Por que será? Porque nós estamos, repito, altamente apegados à matéria, fazemos tudo pela matéria, pelo dinheiro, pelo poder, pela riqueza, pela sexualidade, pela comida. Estamos aqui enrolados e presos a tudo isso há muito tempo. O magnetizador atua com sua capacidade de indução na corrente mental do hipnotizado, levando-o a estados alucinatórios. Nós vamos ver vários exemplos aqui. Vocês vão ver como é fácil, mais fácil, nós entrarmos nesses estados alucinatórios. Como se precaver dessa calamidade? Deve prestar atenção à natureza dos próprios pensamentos. Não foi o Emmanuel que disse? Dizes-me o que pensas, e te direi com quem andas. Aqui, ó. Então preste atenção, cada um de nós, todos, na natureza dos próprios pensamentos. Quando nós estamos com os nossos pensamentos em ação, cerca de 90 mil por dia, onde é que eles estão direcionados? Aqui, ó. Aqui. Qual a qualidade dos raios mentais que elege como combustível de suas emoções mais profundas? Vozes do Grande Além, Dias da Cruz. O que ele quer dizer com isso daqui? Que raios nós estamos emitindo? Que qualidade de raios? Brincando, eu estou vendo a Isabel, mando ela para os raios que te parta. Como é? Já pensaram? Já pensaram? A qualidade dos raios mentais. Aí ela está me devolvendo. Vocês estão percebendo? E é obrigado. Vocês percebem? Assim é o universo. Assim é o universo. Não precisa ir embora. Precisa não, pode ficar aí. Já recebi de volta. Kardec referiu-se a 1000 formas da obsessão oculta. André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, ele enfatiza os aspectos dessa mediunidade que é ignorada pela maioria dos que estão encarnados. Lembrando o seguinte, que o reflexo condicionado específico está na raiz de diversos vícios tão comuns na vida social. Maledicência é um vício? Não? Ficar com o pensamento fixo em dar um tombo em alguém, desviar dinheiro, passar a perna nos companheiros de trabalho, enganar as pessoas, mostrar o que não é, e por aí afora. Orgulho, egoísmo, vaidade, e por aí afora. Isto são vícios tão comuns na vida social. Eu preciso me mostrar para os meus companheiros que eu estou muito bem na minha vida e que eu tenho que andar com um carro A, B, C, D, tenho que mandar todo mundo para a Disney. E vai no banco, está endividado, não a alma, tudo aquilo que ele tem é do banco. Só para mostrar? Gente, está aqui, ó. Reflexo condicionado específico está na raiz de diversos vícios tão comuns na vida social.
Vão eles aí. Maledicência, alguns só. Crítica sistemática. Pô, o Luiz, eu não aceito o Luiz da minha vida. Quando ele chega perto de mim, eu fico bravo. Não gosto do Luiz. Mas não chego para ele e falo. Eu falo por trás. Isso não pode. Isso nós não podemos fazer. Abusos da alimentação. Exageros do sexo. E tem uma infinidade aí que o André Luiz só colocou esses 4. E ainda nos chama a atenção para a amplitude que o fenômeno pode ter. No planeta temos milhões de pessoas em tarefas dignas e em tarefas menos dignas. Isso é normal, isso é comum. Especificamente vamos ver o seguinte. Por exemplo, expositores e artistas da palavra. Na tribuna ou na caneta. O que nós vamos expor? Que tipo de ideia nós vamos mostrar para quem está olhando para nós, ou quem está lendo aquilo que eu escrevi? Estão senhoreadas por desencarnados, atendendo determinadas obras, ou influenciando pessoas para fins superiores ou fins inferiores. São processos de mediunidade ignorada. Nós vamos dar um exemplo para vocês poderem entender bem. Isto ocorreu em toda a época da humanidade e ocorre hoje com muita frequência. Os domínios da mediunidade, olha o que o André trouxe para nós. Num bar, ambiente noturno, péssimas vibrações espirituais, onde há libações alcoólicas, ondas de fumo, pensamentos desregrados. Um jovem escreve embalado pelo conhaque e pelo cigarro. Ao seu lado, um espírito de aspecto repelente controla seu cérebro. Como controla meu cérebro? Eu sou dono de mim? Através de uma substância escura, pastosa, que lhe escorre das mãos. O rapaz, sem suspeitar que é um hábil médium psicógrafo, o que acontece? Assimila as ideias do verdugo. Assimila as ideias do verdugo. E, como vocês vão ver na sequência, eu sou um gênio. Eu crio coisas fantásticas. Olha o que ele estava criando. É um fenômeno de indução magnética. Como jornalista, deseja produzir matéria sensacionalista, encontrando ressonância no desejo da entidade inferior de prejudicar uma jovem. Que eu digo sempre, ó gente, marionete, fica se manipulando. E eu sou um gênio, eu consegui escrever isso aqui, olha a minha capacidade. Olha só, estas páginas que ele está escrevendo, eu estou aqui criticando o jornalista, estou dizendo o exemplo, e serve para todas as profissões, para todos os procedimentos nossos aqui na matéria. Estas páginas irão enredar esta jovem num noticiário escabroso. Houve um homicídio. A jovem não está diretamente implicada neste homicídio, mas sob o império do obsessor será colocada no centro dos acontecimentos. E o jornalista, a marionete, está escrevendo achando que ele está bolando algo fantástico. Ele é um gênio. Vocês percebem como são as coisas? O espírito, que é verdugo da jovem, pretende desfibrar-lhe o caráter. Agora, veja onde ele foi escrever. Num bar, repleto de libações do fumo, álcool à vontade. Então, uma companhia péssima. Com que finalidade esse verdugo pretende isso? Olha só. A fim de arremessar a jovem ao vício e desse modo dominá-la mais facilmente. Para quê? Com que finalidade? Voltar ao vampirismo nela, ao qual ele está acostumado. E o jornalista, o que tem com isto? Veja só. Tornou-se instrumento do obsessor, porque ele deseja escrever matéria escandalosa de impacto junto ao público. Manipulado e acha que ele é um gênio. Assim são os advogados, os engenheiros, os médicos, os administradores, todo mundo.
Mas na imprensa hoje não tem isso. Será que não? Não, acho que acabou a historinha aqui. Não. Frente ao intercâmbio que a humanidade se envolve sem perceber, após ele ter contado essa historinha, o Aulus conclui o seguinte: faculdades medianímicas de cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Nós somos aqui quantos encarnados? 7 bilhões. Para o planeta existe uma população nominal de mais ou menos 30 bi. 7 somos nós. 7 são aqueles descuidados que estão aqui, não acreditam em nada, acham que morreu, acabou, estão dormindo em altas elucubrações mentais. 7, 14 para 30, 16. Será que tem muita gente à nossa volta? No mínimo 2 para 1. No mínimo. No mínimo. Então ele diz o seguinte: onde há pensamento, há correntes mentais. E cada um de nós, diz o Divaldo Franco, que nós emitimos, criamos diariamente cerca de 90 mil pensamentos. Então, se há correntes mentais, e onde há correntes mentais, há associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Eu jogo para o João, mas o João e outros jogam de volta para mim, e ficamos aqui numa ampliação, numa espiral, coisa crescendo sem parar. Então, alguma pergunta até aqui? Veja como é complicado, gente. Como é fácil nós sermos manipulados e acharmos que somos os bons. Mas a pessoa já está predisposta, né? Influenciação recíproca. Via de regra, nós estamos predispostos. Por quê? Gostamos do brinquedinho, como eu disse, chamado matéria. Esquecemos de nos ligar a Deus, de nos ligar a Jesus, de buscar essa paz, esse amor, essa harmonia, esse equilíbrio. Então, estamos sujeitos a tudo isso. Alguma pergunta mais antes de irmos à frente? Então vejam, cuidado, gente. Qualquer coisa que formos escrever, preparemos-nos para escrever. Qualquer coisa que formos expor, tenhamos certeza daquilo que vamos expor. Estudemos. Veja se aquilo que vamos falar está dentro da paz, do amor, da harmonia e do equilíbrio do universo. Se não estiver, vamos ter que voltar atrás e corrigir tudo isso que nós falamos de errado. Principalmente se alguém acreditar no que falarmos e passar a fazer aquilo que nós falarmos e estiver errado dentro desta paz, deste amor, desta harmonia, do equilíbrio do universo. Temos que voltar e corrigir. Então temos que tomar muito cuidado, porque eles estão aí para entrar nas nossas brechas, os iguais, os afins centrais. Tá certo? Pois não. Você lembrou uma coisa tão importante. Eu também, nesse momento, a Revista Espírita Kardec deixa bem claro, né, que nós vivemos envolvidos num oceano fluídico, abraçados a forças negativas ou positivas, forças diversas, as quais poderemos reprimir através da nossa sintonia mental, através das nossas condições, mesmo de pensamentos e sentimentos, mas que assim preparados nós temos sim condição de hostilizá-las e reprimi-las. Basta tentar e basta realmente determinar esta condição no interior. Obrigado. Alguma pergunta a mais? Então, meus amigos, vamos agora à obsessão durante o sono físico. Como? Obsessão durante o sono físico? Quer dizer que quando eu durmo eu posso ficar obsediado? Aí é que é mais fácil ainda. Aí você está fora do seu corpo. Dependendo da sintonia, automaticamente, como diz o André Luiz, 3/4 da humanidade, quando dorme, vão para onde? Não, lá para baixo. Então fica muito mais fácil. Vejamos um pouco sobre isso. Aqui ainda não percebeu, a maior parte dos seres humanos
da contínua comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, e dos aspectos nefastos que estas comunicações poderão assumir. Portanto, não está suficientemente desperta a humanidade ainda, esta parte, para a necessidade de vigilância nos estados de meditação e do sono físico. Isabel, mais o carro. Ela continua com o mesmo. A pessoa insiste EMM 7011. Só se estiver lá para cima alguém. Não. Ele vai esvaziar os pneus. Que número é? Repete, Isabel. EMM 7011. Ele está alegando o seguinte, que da outra vez ninguém se apresentou e ele viu. Não, pode não ser daqui, né? Não, mas ele viu saindo daqui. Então, Bom, paciência. Aviso foi dado. Bom, então continuando. Não está suficientemente desperta esta humanidade para a necessidade de vigilância nos estados de meditação e no sono físico. Parece que tem, dá uma olhada. Então veja, não é simplesmente eu vou dormir, acabou, vou e deixa seguir. Não tem chance. Não tem chance. Nós temos que nos preparar para o sono físico. Então esses estados aqui, meditação ou sono físico, são portas abertas para a recepção de pensamentos que nos são sugeridos por inteligências desencarnadas, que nem sempre querem a nossa felicidade espiritual. Vejam só, nem sempre querem a nossa felicidade espiritual. Cerca de 16 que estão aqui do nosso lado morreram, ou melhor, desencarnaram, viraram santo. Picareta aqui, picareta lá, bandido aqui, bandido lá, até que cai a ficha. Até que entenda que faz parte deste universo e que precisa realmente se voltar para Deus e modificar o seu jeito de ser, com base no quê? Na paz, no amor, na harmonia e no equilíbrio. Então estão aí, nem sempre querem a nossa felicidade espiritual. Com isto, enreda-nos na obsessão. Facilmente. Como? Esses estados, já disse, desculpe. André Luiz, Eloy e Gubbio, no livro Libertação, em Missão nas Regiões Infernais, tentando salvar Gregório, observam um intenso intercâmbio entre encarnados e desencarnados durante o sono físico. Aqui no livro Libertação. Gubbio diz: 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato com o mundo espiritual. A maior porcentagem desses semilibertos pelo sono permanece nos círculos de baixa vibração. Aqui, gente. Continua Gubbio. Por aqui se forjam, nesses círculos de baixa vibração, se forjam dolorosos dramas que depois vão se desenrolar lá na carne. Nossa, que pessoa magnífica, muito boa! Como ela foi capaz de fazer uma crueldade dessa? Matar, cortar a cabeça, isso, aquilo, outro, decepar. Aqui, ó. Forjam-se dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Tudo é tramado quando estamos dormindo. Os grandes crimes estão aqui, ó, são planejados nessas horas nas regiões infelizes. Aí. Não fosse o trabalho ativo dos protetores em benefício da humanidade, acontecimentos mais estarrecedores ainda poderiam ocorrer. Pois não. Como a gente pode perceber se quando dorme vai para essas zonas inferiores ou não? Faça as suas preces, perceber não dá. Mas faça as suas preces, se ligue a Deus ao dormir e peça para ir trabalhar na espiritualidade para o bem.
e deixa as coisas acontecerem. Agora, perceber é difícil. Bom, perceber quando você esteve, no momento em que você acorda de manhã, você já tem uma noção. Se você estiver muito, extremamente cansado, alguém sugou extremamente as suas energias. O coração também fica Cansado, você fica meio desfocado das coisas. Porque quando você vai, trabalha para o bem, trabalha em prol dos necessitados do mundo espiritual, você acorda feliz, alegre, contente, com um dever cumprido. Você vai ter um dia bem gostoso pela frente. Quando você já começa meio querendo chutar o cachorro, brigar com a mulher, com o marido, tenha um pouco de cuidado. Faça muita prece de manhã. Por favor. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho responde o seguinte: aquele que relembrasse todas as noites os feitos durante o dia e perguntasse a si mesmo o que havia feito de bom ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistiria. Bem claro, né? Está bem definido isso. Então, continuando. Por que temos, então, filmes de violência gratuita? O que mais a gente vê tem isso. Por que existe filmes de violência gratuita? Umas violências impressionantes. Personagens monstruosos. Cenas de deboche. Cenas de deformação do caráter. Ou desvirtuamento do sexo. Fica-nos então a convicção, respondendo meu amigo aí, que a maioria dos diretores, artistas e produtores devem, na maioria deles, frequentar essas paisagens enquanto dormem. Tudo vai buscar lá. Eu sou um gênio, eu criei. Não criou nada. Não tem essa de eu criei essas coisas. Nós somos intuídos e somos inspirados de acordo com aquilo que nós fazemos. Rubio, a vida é patrimônio de todos, mas a direção da vida pertence a cada um de nós. Eu gosto de coisas monstruosas, eu vou viver lá, tá bom. Só que quando você desencarna, você vai para as coisas monstruosas. Você não se preparou para as boas coisas quando desencarnar. Você vai exatamente aonde o teu pensamento está te levando. É impressionante, gente. Isso é assim que funciona. Os afins se atraem. Gosto de coisas, dessas coisas. O que eu me ligo, eu vou direto. Pois não, Cabral. Tem encarnado, a senhora com tanta força, tudo isso que você tem. Encarnado, a hora que morre, aí se assusta. Se assusta. E na hora que ele se depara com a realidade, ele quer fugir desta realidade, mas não consegue. É real, né? É real. Aquilo ali não tem como fugir. Eu quero esconder, mas aquilo está presente. Como, por exemplo, o suicida, ele dá o tiro no ouvido. Isso fica em looping. Pum, e o sangue escorrendo, pum, sangue escorrendo. Até o momento em que ele se arrepende, pede perdão ao Pai e recomeça a sua vida. Mas uma situação bem complicada. E assim somos todos nós. Ninguém escapa das leis do Cristo, as leis do Pai. Ninguém escapa. No Evolução em Dois Mundos, André diz o seguinte: durante o sono físico, a mente é suscetível à influenciação dos desencarnados, quer sejam evoluídos ou não, e que são atraídos pela nossa aura. Nós não vimos nos encontros anteriores que a nossa aura é o nosso cartão de visita? Tudo que nós gostamos está ali impregnado. Opa, esse é dos meus, pluma. Esse não é, esse é. E aí vão se aproximando os iguais. E vamos ampliando os pensamentos de acordo com aquilo que nós gostamos. Se temos inclinação à elevação moral, espíritos superiores nos ajudam. Se trazemos sinais de ociosidade ou intenção maligna, somos procurados por entidades malfazejas que nos envolvem em obsessões viciosas.
Depende daquilo que nós estamos procurando. Coisa boa, não teremos obsessão. Coisas ruins, automaticamente estaremos obsediados. Exemplo de obsessão que ocorre durante o sono físico entre duas mulheres, no livro Libertação. O espírito interpela Marina, encarnada, sobre compromissos assumidos entre ambos. Aqui ela está dormindo. Ela se desprendeu do corpo e o espírito está conversando com ela. Marina informa que marido filiou-se a um grupo de preces, sentindo-se agora, ele, marido, mais calmo, confiante e tornando o convívio do lar mais pacífico. Olha só. O espírito revidou, dizendo o seguinte, que ela não pode deixar o marido frequentar este círculo, para não cair na mansidão. Veja. E ela aceitou? Vamos ver. É necessário espezinhá-lo, continua o espírito, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha do nosso lado, do nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica, ou seja, naquilo que nós temos feito bolado, melhor dizendo, para continuarmos aproveitando, vampirizando. Volte ao seu corpo e não ceda 1 milímetro. O Espírito falou para Maria. Prenda João, controlando-lhe o tempo, fira-o devagarinho, o desespero dele chegará por fim até alcançarmos a nossa proposição. Veja, Rubio esclarece que de manhã, quando acordar, estará com a alma desconfiada e abatida. Imantada obsessora que a subjuga e persegue para conseguir deplorável vingança. Vai se converter, então, em pedra de tropeço na vida do marido, causando-lhe aflição, impedindo-o de seguir o que? Em sua tarefa de reeducação espiritual. Veja, pedra de tropeço. Como se libertar desta inimiga? Como é que ela vai se libertar desta inimiga? Rubio diz o seguinte: mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Mas nós, via de regra, estamos dispostos ao bem? Ou deu um tapa, a gente já está pronto para dar 2? Quando a gente recebe um tapa, a gente já está pronto para dar 2. Ao invés de contarmos até 1 milhão, a gente conta meio e já partiu para a agressão. Não é assim que nós fazemos aqui, na maioria de nós, aqui na matéria que nos influencia? Eu sou melhor, como é que eu vou levar um tapa? Como é que eu vou levar algo desse nível para minha casa? E olha o que ele recomenda. Temos que nos manter num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Lembremos-nos, ninguém veio passar férias aqui. Ninguém veio aqui, como eu brinco sempre, para ficar deitado na rede, com um canudinho tomando água de coco, balançando na sombra. Isso são momentos raros. Aqui nós viemos para pôr em prática aquilo que aprendemos no mundo espiritual. Nós não pedimos paciência. O Pai então nos coloca frente às situações para ver se nós vamos desenvolver a paciência ou não. Não pedimos para sermos firmes, para não vacilar, para isso, para aquilo. Ele vai dando situações para que a gente teste. Aprendemos ou não aprendemos? Esse é um programa de renovação em Cristo, continua Rubio. Renovação moral é disposição que brota de dentro. Não adianta a gente querer enfiar de fora para dentro. Não, tem que brotar de dentro. É muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. É tempo perdido. Não vai acontecer nada. Infelizmente, a ignorância e a rebeldia são fontes de inúmeros males neste mundo. Continua Rubio. Alguma pergunta? Até aqui?
Então veja, estamos sujeitos à obsessão noturna enquanto dormimos? Muito, demais. Então precisamos fazer as nossas preces, precisamos pedir a Deus, precisamos pedir aos benfeitores, ao Cristo, que nos leve às regiões de trabalho, para o bem, e jamais para ir atrás de inutilidades, que não servem para nada. Não vão proporcionar a nossa elevação. Ô, Maicon, Pois não? sabe uma coisa que chamou a atenção? Por exemplo, quando a gente está com sentimentos ou manifestações exageradas de personalidade, de sentimento, e isso que ela colocou, que a obsessora colocou para a moça que estava dormindo, não ceda 1 milímetro. Então qualquer atitude que saia demais do contexto, A gente tem aquilo que o Flávio falou de Santo Agostinho, a gente tem que chegar no final do dia e fazer o balanço, que talvez esteja destoando demais, pode ter uma influenciação ali. Via de regra, É isso. via de regra nós temos. Cara, a gente já consegue detectar o pensamento. Depois de um certo tempo, né, no espiritismo ou numa religião que faça a pessoa começar a se conhecer, a gente já detecta quando a coisa não é bem nossa, né? Dê um nome ao obsessor que quiser, mas que, esse aqui não pode ser meu, peraí. É verdade. A gente já desconfia, só desconfiando disso, aquela predisposição acaba. Aqui volta, o que está dizendo aqui. Vamos supor, eu sou uma pessoa um tanto quanto turrona. Quando eu boto o negócio na cabeça, é aquilo lá e acabou. Onde é que eles vão influenciar? Aí mesmo. Aí eu tenho um papel um pouco. Eu acho que eu estou exagerando. Eu já detectei que tem alguma coisa. Né? Não tenho dúvida. É isso mesmo. Cair na consciência. Bem, vamos ver obsessão coletiva. Isto pode ocorrer? Por exemplo, esta sala inteira ficar obsediada simultaneamente? Esse tipo de obsessão é conhecido de longa data e até relatado no Novo Testamento. Kardec, no livro Obsessão, ele comenta: compreende-se que semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, delas se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. Isso aconteceu. Edith Fiore, no livro Possessão Espiritual, ela comenta o seguinte: alguns lugares são povoados por bandos de desencarnados. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 e 7, Felipe curando muitos coxos e paralíticos entre os samaritanos, enquanto transmitia a mensagem do Cristo. Nos linchamentos, vemos a conjugação das mentes. Isso aqui é muito comum. Eles se unem quando? Quando uma reação, dando uma reação em cadeia e desfecham crimes bárbaros. A gente pega, mata! Isso não é mata! Mas pronto, acabou. E o que é isso? Obsessão coletiva. Torcida organizada. Está aí, ó, torcida organizada, olha, bem lembrado. No caso quando Tivemos aí até morte no caso de torcida organizada. quando assaltaram, quando houve aquele assalto no restaurante que o seu marido trabalha, o repórter tentou por 3 ou 4 vezes perguntar para ele qual seria a reação correta. Ele, não, mas ele, coitado, devia estar passando por alguma coisa, devia estar drogado. Quer dizer, por 4 vezes o repórter foi para ele cortou as 4 vezes. Né? Imagina, se sai na televisão, tem que fazer. Pronto, Acabou. Jornal do Sangue. Precisamos tomar muito cuidado, principalmente nós que temos vamos dizer, a oportunidade de ver, conhecer, analisar e estudar a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? É uma revivescência do cristianismo primitivo, aquilo que o Cristo veio trazer, veio ensinar e exemplificar. Então, a quem muito for dado, deste muito será exigido. Então, se nós temos conhecimento, temos que refletir antes de tomar uma decisão. Não deixar o instinto falar. Nós já passamos desta fase, que é a fase do reino animal, reage por instinto. Nós temos o instinto, sim, que reage, por exemplo, frente à morte, automaticamente o nosso corpo se
defende disso. Mas em termos de pensamento contínuo, nós podemos raciocinar, nós temos que parar e pensar, gente. Nós estamos um passo à frente desse momento da reação instintiva. Então temos que parar e pensar, porque conhecemos a doutrina. No caso dos linchamentos, há um desvario de espíritos encarnados que permutam ideias doentes entre si e os semelhantes desencarnados, efetuando atos de extrema ferocidade, em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva, para mais tarde responderem às silenciosas arguições da lei divina. Sem dúvida, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ah, eu estava no meio da turma. Ué, você foi porque quis. Só porque alguém falou, mata, pega, vamos lá, vamos bater. Você vai? Cadê o teu raciocínio? Por que o teu córtex cerebral frontal desenvolveu? Por que você tem raciocínio contínuo? Você não é mais animal. Passou dessa fase. Então você será mais responsabilizado. Está aqui, vai responder às silenciosas arguições da lei divina. Invigilância dos médios. Estou correndo um pouco porque eu queria chegar aqui, que a doutora pediu para bater bastante aqui. Invigilância dos médios. Então, nesse tópico da sintonia, hipnose e grau, vamos falar um pouco sobre a invigilância dos médios. Missionários da Luz, André e Alexandre comentam o seguinte: sabemos que o espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação das paredes frias das catedrais em lares acolhedores de Jesus. Mantendo esta conversa, adentraram uma casa espírita, onde se desenvolveriam os trabalhos da noite. Faltavam 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Quer dizer, não os trabalhos físicos, os trabalhos do mundo espiritual, porque a casa não para, certo? Aqui continua trabalhando sem parar. Então, em uma casa espírita, 5 para as 2 iria começar um trabalho espiritual. Alexandre falaria aos desencarnados e aos encarnados desprendidos do corpo pelo sono, em especial, aqueles que se dedicavam ao intercâmbio mediúnico. Vejam só, e o que acontece? Faltavam 2 alunos encarnados que não compareceram no momento do sono, que Sertório e André Luiz incumbiram-se de verificar o que passava. Aconteceu o seguinte, gente. Na residência de Vieira, um dos faltosos, Sertório comentou que os encarnados não têm bastante consciência da quantidade e qualidade dos serviços espirituais realizados por entidades abnegadas durante o sono físico. Então não tem nem noção o que eles trabalham, gente. Isso que nós fazemos aqui é nada, absolutamente nada, perto do que eles trabalham. Não estou dizendo que não tem valor, não é isso. Tem valor, é muito importante, mas perto do que eles fazem não é nada. Isso comentava então o nosso amigo Sertório. Mas falta real disposição para que este gênero de tarefa que os levaria a conquistas brilhantes dos domínios psíquicos. Falta vontade. Então, ao dormir, o que nós fazemos? Como foi o nosso dia? Foi péssimo, briguei, bati meu carro, discuti, fui para a delegacia, isso, aquilo, outro. E na hora de dormir, o que eu vou fazer? Vou dormir, mas vou pensar no quê? Em todos os problemas que eu tive durante o dia. Como diz a doutora Marlene, eu encho a vida de penduricalhos da matéria, depois não entendo por que a minha vida é difícil. Eu fico dando valores a coisas que na realidade não têm valor. Então, na hora de dormir, nós temos que nos desligar dessas coisas da matéria. Fazer as nossas preces. Bom, antes de eu... já estou indo para o final. Lembrou que a maioria vale-se do repouso para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. Os 3/4, como foi dito. Ao dormir,
emoções, frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas. Certos impulsos refreados em vigília do sono extravasam-se em todas as direções. Falta educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida, confirmou o Sertório. André então indagou: será possível isso acontecer com alunos de um instrutor como Alexandre? Vem a resposta agora. Não tenha dúvida, André. Por quê? Olha aí. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos de nós vêm à casa espírita, assimilamos, executamos o que nós falamos? Vejam aqui, ó. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Viram então Vieira, o aluno, debatendo-se no leito e gritando de pavor. Olha lá, deitado o corpo e ele em espírito lá se debatendo e gritando de pavor. Por quê? Ao seu lado estava uma figura com vestes negras. Vieira sofria um pesadelo cruel. Ele mesmo havia atraído o visitante até ali. Vejam só. Como? Sertório dialogou com a entidade e ficou sabendo que Vieira, velho conhecido da entidade, o havia acusado de faltas que ele, entidade espiritual, não cometeu. Vejam só. Isto acontecera em vigília, numa conversa leviana de Vieira com a própria família. Imagine nós, almoçando, aí eu viro assim: ó, o Flávio não presta, o Flávio é isso, o Flávio é aquilo. Mas imaginando o Flávio desencarnado, ele não está aqui mesmo, ele não está falando, ele não está vendo. Tá? Só que está aqui, olha o que aconteceu. Olha aí, a entidade ali estava para explicar certas coisas, para que ele não mais caluniasse o seu nome. Então, quando ele chegou, a entidade chegou, Vieira ficou apavorado. Não queria sair do corpo para ir estudar com o Alexandre. Ficou apavorado. A simples aproximação da entidade, o amigo ingrato fez esse rosto de pavor e não quer ouvir explicações. Olha só, gente. Olha só o que acontece. Não é passível de punição um amigo infiel que calunia e deprime na ausência do caluniado? Isso nós fazemos aqui, gente? Nós não gostamos de maledicência? Nós não fazemos fofoquinha? Tá aí, ó. Não, ele morreu. Ih, não tá aqui. Vai, pode. Manda além. Aqui, ó. À noite, ó. Ele vem aí ao lado no teu leito e vai te pedir explicação. Ele ouve tudo que nós falamos e pensamos. O Espírito está ouvindo, sentindo, meus amigos. Sertório e André retiraram-se, pois perceberam que definitivamente Vieira não comparecia à aula de Alexandre naquela noite. Aí o que aconteceu? Dali partiram em busca do outro aluno, Marcondes. O seu quarto estava em companhia de 3 entidades femininas, da pior espécie das regiões das sombras. Marcondes procurou desculpar-se, dizendo ser difícil manter o coração nos caminhos retos. Sertório lembrou-lhe que cada um escolhe as companhias que prefere. Eram esses espíritos, eram súcubos ou íncubos? Quem era? Está aqui para vocês verem. Súcubos, entidades femininas, e íncubos, entidades masculinas do mundo espiritual, com forma feminina ou masculina, respectivamente, que mantêm relações sexuais com encarnados durante o sono. E a vida continua, está aqui, isso aqui nós pegamos de lá, Missionários da Luz, Nossa Vida no Além, da doutora Marlene, capítulo 7, Sexo no Além. Está aí, gente. Está aí. Continuando, libertação. André relata o caso de Isaura Silva, médium na casa espírita. Após os trabalhos de intercâmbio mediúnico, as radiações brilhantes eram substituídas por emissões cinzento escuro.
Quando estava trabalhando aqui, radiações brilhantes. Saiu daqui cinzento escuro. Por quê? Sidônio, o dirigente espiritual da sessão, informou que ela estava debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos emitidos por entidades infelizes com a quais sintonizou pelo ciúme. É só ilustrativo. Isaura é valorosa cooperadora e tem proteção dos amigos espirituais dedicados. Porém, não perdeu a noção, olha aí, gente, de exclusivismo sobre a vida do marido. Tem que ser do meu jeito, eu que mando, ele tem que ser assim, comer na minha mão, ajoelhar aos meus pés. Ou vice-versa, marido e mulher ou mulher e marido. Aqui, ó. O que mais? Por ciúmes é levada a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. E Sidônio ensina o seguinte: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. Entretanto, no entanto, logo que demonstre propósitos de elevação, de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa então a criatura a ser notada pelos característicos de elevação. E aí então, o que acontece? Naturalmente perseguida pelos invejosos, visto não se conformarem com o progresso alheio. Isaura, durante o sono físico, para nós encerrar, procurou 2 malfeitores desencarnados que habitam velha casa desabitada. Esses empreiteiros das sombras, sagazes, envolventes, faziam-se passar por protetores. Olha só como somos enganados. Fala mansa, enganosa, jogavam-na contra o marido e ainda colocavam em dúvida os seus dons mediúnicos. Brincadeira, gente? É brincadeira, Flávio? Está aí. Temos que pensar o que nós estamos fazendo. Alguém tem dúvida que existe obsessão durante o sono? Não temos. É impressionante. Esse alerta é importante para que mantenhamos vigilância de nossos pensamentos durante o dia. Por quê? Durante o dia, porque durante o tempo dedicado ao repouso do corpo, nossa alma simplesmente, aquilo que eu já falei, vai continuar a buscar as mesmas escolhas e predileções manifestadas ou cultivadas no estado de vigília. Médiuns, orem, leiam, liguem-se a seus espíritos guardiães ou anjos da guarda. Sejamos úteis, tanto no estado de vigília, quanto no estado de sono. Enfim, era isso, gente. Alguma pergunta, algum comentário? Pois não.